Olá pessoal, tudo bem? Olha aqui de novo o professor Rodrigo Barros no meu canal Professor Explica, com mais um conteúdozinho aí de história, né? Trabalhar aqui uns conceitos que a história se utiliza para que a gente entenda como é que se formou as nações, as civilizações e tudo mais. E o conceito que a gente vai trabalhar hoje é o conceito de talassocracia. Já ouviu falar nisso? O que é talassocracia? Só para a gente começar logo, né? O conceito de talassocracia, a origem da palavra, na verdade, né? Ela significa talasso, que quer dizer mar, cracia, que quer dizer poder. Mas antes de nós continuarmos a falar sobre isso, se você já é inscrito no canal, por favor, deixa seu curtido, deixa o comentário, compartilha para alguém que você acha que mereça saber sobre esse conhecimento, que precise conhecer sobre essas informações desse vídeo. E se você não é inscrito, por favor, né, se inscreve aí, não custa nada, ainda me ajuda, né, ativa o sininho das notificações para que você receba a informação que um vídeo novo foi postado e vai me ajudar aí cada vez mais a eu dar meus passinhos aí, continuar crescendo no YouTube, né, nesse projeto que eu coloquei para 2023, que eu acho que vamos ver o resultado aí conforme o tempo vai passando. Bem, vamos voltar, né? Talassocracia é um conceito interessantíssimo para a gente entender algumas coisas sobre história. Mas esse conceito ele não foi criado assim normalmente para a história, né? Esse conceito ele foi criado, estou olhando aqui para o meu computador, né? Sempre tem um auxílio aqui do meu computador, né? Para ajudar. Esse conceito de talassocracia ele surgiu no final do século XIX. Ele foi publicado em um livro, né? Na verdade, uma revista que trata sobre questões históricas. E o autor desse termo foi o estudioso, né, e oficial da Marinha dos Estados Unidos e também historiador naval, né, o Alfred Thayer Mahan. Então esse foi o criador desse termo, que ele argumentava que o controle do mar era essencial para o poder de um Estado, né, de uma nação, e que a construção de uma frota naval poderosa era fundamental para garantir o domínio marítimo. Ele vê que é necessário que as nações, para serem fortes, elas têm que ter uma grande força naval, uma estrutura naval significativa. Lembrando que aqui ele está falando na ótica do século XIX. Então, não existia aeronáutica, até porque não existia avião, né? Então, o objetivo aqui era a frota marítima, porque ela protegeria a principal fronteira, né, para a possibilidade de invasão de outros países, que eram as fronteiras marítimas. Mas esse termo ele acabou sendo utilizado demais para entender a história dos povos antigos. Porque algumas nações antigas, elas demonstravam o seu poder muito pela questão da sua influência no mar. E a talassocracia é vista demais em algumas dessas civilizações. Como, por exemplo, talvez a primeira delas seja os povos fenícios. Os povos fenícios, eles são conhecidos por um povo que é pioneiro na questão do comércio marítimo, ali pelo mar Mediterrâneo. E eles desenvolveram essa ideia de um poder, de uma influência, de um governo baseado pelo controle do oceano. No caso, não necessariamente do oceano, mas do mar, no caso, o mar Mediterrâneo. Então, como é que eles exerceram esse poder? Com as rotas marítimas. Porque os fenícios, eles por não terem uma geografia muito favorável para, por exemplo, para agricultura, né, para criação de animais, eles tiveram que se voltar para o mar, né, e fazer comércio com outras civilizações. E isso resultou em uma influência significativa ali no mar Mediterrâneo, tá certo? Outra civilização também que influenciou demais ali no mar Mediterrâneo, né, desenvolvendo uma talassocracia, foram os povos gregos, que também não tinham uma geografia muito favorável para questões mais internas, como a agricultura, como a pecuária, né? A gente sabe muito bem que a Grécia ela tem uma grande parte dela são montanhas, e montanhas de pedra, assim, então
territórios para agricultura não são muito abundantes lá na Grécia, então eles tiveram que se voltar para o oceano. Mas vamos entender aqui, por exemplo, o funcionamento da talassocracia varia de acordo com o período histórico, certo? E com a civilização que a praticava. Mas, de maneira geral, pessoal, a talassocracia envolvia o controle de rotas comerciais, marítimas, como eu falei, a construção e a utilização de navios, para poder estabelecer a sua influência, para fins comerciais, né, e também para fins militares, e também para a exploração de novas terras. Por exemplo, tanto Grécia quanto os fenícios, eles fizeram colônias em outras regiões em volta, né, ao redor do mar Mediterrâneo. Então eles vão explorar outras terras, né? Os estados que praticam a talassocracia, nós temos a cidade de Atenas, né, no caso da Grécia. Nós temos, por exemplo, outra cidade, aí é uma cidade já da época do Império Romano, que é a cidade de Veneza, também praticou, que mantinha uma grande frota naval e controlavam rotas comerciais importantíssimas, certo, pessoal? Cobravam impostos, né, eles controlavam o caminho de estrangeiros, a visitação de estrangeiros e tudo mais. Tá? E estabeleciam pontos estratégicos, né? Criavam portos estratégicos pelo mar para manter a sua influência. Além dessas nações talassocráticas, né, que praticavam talassocracia, elas frequentemente se envolviam muitas vezes em conflitos militares com outras potências marítimas para poder fazer o quê? Poder manter o seu controle e a sua posição dominante. Nós temos aí a Grécia, como eu já falei, Pérsia também, o Império Persa também praticou isso, e a cidade de Cartago, que é uma cidade fenícia, tá certo? Que criou essa influência ali no mar Mediterrâneo, mantinham a sua hegemonia. Então a talassocracia, em resumo, pessoal, envolvia uma combinação de fatores. Quais são os fatores? Controle de rotas comerciais, construção de uma rota naval poderosa, né, uma frota naval poderosa, o estabelecimento de bases navais e a utilização de força militar para manter o domínio sobre as águas territoriais e expandir a esfera de influência pelo mar, ok? Então, essa é basicamente a ideia de uma talassocracia, né? Como eu falei, só revisitando o conceito de talassocracia, a palavra talasso significa mar, kratos significa poder ou governo e tudo mais, certo? Em suma, pessoal, né, para a gente sintetizar tudo aqui sobre talassocracia, um conceito que foi criado no século XIX pelo americano, historiador de questões navais, que observou que era importante ter um controle de rotas marítimas e ter frotas navais poderosas para dominar e se impor diante de outras nações. E essa ideia, ela sempre foi utilizada principalmente na antiguidade. Povos fenícios, povos gregos, eles tiveram uma influência significativa no mar Mediterrâneo, e esse conceito de talassocracia pode ser visto justamente nessa época da antiguidade, onde fenícios, por não terem condições geográficas favoráveis, eles acabaram expandindo territórios, conquistando territórios e influenciando o mar Mediterrâneo com o seu comércio, né, influenciando outras regiões do mar Mediterrâneo, e a Grécia também, as cidades gregas também fizeram esse tipo de coisa também, só que em outro período posterior. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham ficado satisfeitos com o conceito de talassocracia, né, sempre trazendo informações aqui para vocês. Só lembrando, pessoal, se gostou do vídeo, curte. Se curtiu, também comenta. Se também comentou, compartilha aí com outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, por favor, pessoal, se inscreve, ativa o sininho de notificações para que me ajude aí a dar uma crescida, né, nessa minha jornada aí pelo YouTube, que eu estou começando os primeiros passos. E a gente se encontra aqui em um outro vídeo, ou histórico, ou outras ciências
ciências humanas ou de cultura pop, né? Eu também tô nessa vibe também de falar sobre filme, falar sobre cultura pop. Então, pessoal, estamos aí nessa jornada, tá certo, pessoal? Forte abraço aqui desse professor. Tchau!